Um dos primeiros momentos onde eu tive contato com a ciência foi o momento onde eu estava numa aula com um professor. Ele era um professor de física e ele estava explicando sobre os planetas que tem no universo, sobre suas diferentes condições, mas naquele momento teve algo muito lindo. É que todas aquelas coisas que ele falava de universos e planetas é capaz de muitas vezes a gente nem poder chegar perto deles, mesmo que a gente passe uma vida inteira dentro de um foguete. Mas saber e entender o que está lá, mesmo não estando lá, sempre me pareceu algo muito mágico. E desde então eu comecei a ter esse foco na ciência. E mesmo não saindo do meu país, sabendo que tem tantas coisas lá fora, e até mesmo o mundo que eu tenho é quase que um grão de areia em um mar que é o universo, entendeu? Tem vários grãos, vários universos, várias coisas inclusive que a gente não entende, coisas que estão embaixo da areia que às vezes é muito difícil de ver e entender, mas sempre tem a beleza que é o som das ondas eletromagnéticas. E depois, obviamente, eu tive ótimos guias, ótimas pessoas que me guiaram pelo caminho da ciência, mas eu passei por todo esse processo de aprender boa parte da ciência e depois de um tempo eu fui começando a enxergar toda uma beleza, principalmente em coisas como a relativística e a quântica, que quando você analisa elas mais próximo, igual por exemplo, como a velocidade afeta as coisas, sobre por exemplo, como a gente está vendo como os planetas foram muito tempo atrás, entendeu? Anos-luz atrás, sobre a gente ver como os universos se desenvolveram anos-luz atrás, parece algo relativamente poético. Você consegue olhar para o passado quando você olha pelo telescópio. Mas depois eu fui pegando mais gosto. E aí você percebe que cada átomo tem o seu a sua energia de onda eletromagnética que é liberada quando ele é excitado, quando ele passa por algo. E aí a gente tem as estrelas e tanta coisa, sabe? Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi, por exemplo, no dos átomos. Eu lembro de uma vez estar nessa aula, e aí na aula o professor ele mostrava um gráfico sobre como os átomos eles passavam por várias transformações e várias coisas que a gente não conseguia ver, mas através da probabilidade a gente chegava sempre numa reação ou algo do gênero. Tem algo tão poético no pequeno explicar o grande, mas querendo ou não, esse pequeno, esse gráfico que eu vi de reações, eu lembro até hoje o gráfico. E aí esse gráfico era como uma montanha que crescia e depois abaixava e chegava a menos energia do que ele estava antes. Mas antes ele tinha que passar por esse cume. E foi nesse momento onde eu imaginei um homem das cavernas. Ele riscava pedras que saíam faíscas, e essas faíscas elas chegavam numa fogueira. Só que essa fogueira, mesmo que ela tivesse o combustível e tudo que era necessário, o calor, a energia das faíscas não era suficiente para poder iniciar esse fogo. Até que ele faz uma faísca só que tem a energia suficiente e tudo pega fogo. E aí você chega no final do cume, a descida ela é muito mais rápida. E é aí que começa o fogo. A energia ela baixa porque toda a energia é liberada naquele fogo, naquele calor. E assim, é quase como se eu visse a ciência em todas as coisas que estão ao meu redor. É como se eu visse a ciência nas pessoas, no mundo, no chão que eu piso, no que eu sinto, no que eu passo, no que eu entendo, no que eu compreendo. E, querendo ou não, é algo que intriga um pouco. O que acontece nesses momentos? O que realmente me leva a pensar que nenhuma dessas coisas eu tinha visto antes, mas elas não afetavam minha vida, que agora me afetam tanto.
Toda vez que você olha para o céu, tem tanta coisa que você não consegue ver. É capaz do que a gente vê ser parte de, sei lá, 10, 20% do que realmente está acontecendo lá fora. E querendo ou não, a ciência é uma das maiores lentes que a gente tem para poder ver o que tem além do nosso mundinho. E é uma coisa que chega a ser tão mágica. Você raspa uma pedra na outra, tique, tique, tique. E aí chega uma hora que o calor é tão grande que você começa o fogo. E a partir daí, tantas coisas acontecem, tantas vidas mudam, tantas coisas diferentes podem ser compreendidas. Foi nesse momento que o homem, ele criou o fogo, ele começou uma cachoeira de eventos que escorreram e trouxeram algo muito mais grandioso para todos dentro da ciência e principalmente para o universo. É quase como se Deus estivesse lá fora, só esperando a gente encontrar ele.